Igreja, nós estamos aqui nessa manhã, acredito eu, para agradecer a Deus, agradecer por todos os livramentos que Ele tem nos concedido, agradecer a Deus pelas vitórias, pelas batalhas travadas, agradecer a Deus até mesmo por aquele que Ele permitiu em nossas vidas, agradecer a Deus por tudo. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Quando nós dizemos seja feita a sua vontade, a própria palavra de Deus vem nos orientar para que nós venhamos dar graça em tudo, seja no que for. Quando nós olhamos aos céus e dizemos seja feita a sua vontade, então nós temos o dever de agradecer a Deus em tudo. Louvado seja Deus, porque quando é a vontade dEle, é Ele que governa, é Ele que faz, é Ele que permite, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que está no controle de tudo. Então nós devemos dizer a Deus com gratidão: louvado seja o nome santo do Senhor em tudo, amém? Então, se você já entendeu até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, vai refletindo tudo aquilo que Deus permitiu na sua vida, vai refletindo nos livramentos que Deus te deu, das maravilhas que aconteceu, das providências que Ele te proveu, e glorifica a Deus com palmas, dizendo: Deus, fala comigo nessa manhã, dizendo: Deus, eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti, a minha caminhada ainda é longa e sem Ti eu não posso fazer nada. A palavra do Senhor nos relata dizendo, igreja de Jesus Cristo, que sem Ele nada poderemos fazer. Então, para que nós possamos continuar debaixo da proteção de Deus, precisamos estarmos ligados na videira, precisamos estar nele, porque se nós estivermos nele, os livramentos dele estará sobre as nossas vidas todos os dias, enquanto aqui nós estivermos, amém? Ligados na videira, estaremos ligados naquele que é o nosso Deus, que nos livra, que nos protege. A palavra que nós meditamos, louvado seja o nome santo do Senhor, acredito eu, é um texto, aleluias, que nós sim conhecemos. Nós sabemos que de uns tempos para cá, louvado seja Deus, houve-se muita informação quanto a esse texto, do momento que o povo, nossos irmãos hebreus, vai ali atravessar o Mar Vermelho. Tivemos tantas coisas aí, louvado seja Deus, cinematográfica, né? Filmes, vídeos, com coisas extraordinárias, mostrando ali coisas extraordinárias que Deus fez para o seu povo. Então acredito que muitos de nós aqui conhecemos um pouco dessa história. O momento que o povo vai atravessar o Mar Vermelho, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O momento que o povo começa a caminhar em direção à terra prometida. Mas quando Moisés vai encorajar o povo ali dentro do Egito, ainda ali no Egito, muitos daqueles povos, daqueles homens, aquelas pessoas, vão chegar para Moisés e dizer: Moisés, deixa nós aqui mesmo, esse negócio de começar a peregrinar pelo deserto, não, isso aí nós não queremos. Muitos deles queriam ficar ali mesmo sendo escravos ali no Egito. Foi necessário Moisés encorajar aquele povo, foi necessário, quem sabe, Moisés trazer à memória daquele povo a promessa que estava sobre eles. Quem sabe foi necessário uns animar aos outros e dizer: não, Deus tem coisas melhores para nós. Animar uns aos outros dizendo: não, há uma promessa de Deus liberada para a nossa vida, que um dia nós herdaremos uma terra chamada terra que mana leite e mel. E então, encorajando uns aos outros, eles decidiram partir, louvado seja Deus. Só que
já nos primeiros dias que eles estão partindo, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus vai começar a mudar a rota deles, até eles chegar de frente para o Mar Vermelho. Chegando diante do Mar Vermelho, louvado seja Deus, esses homens vão olhar para frente e eles vão enxergar só água, água e mais água. E daqui a pouco eles olham para trás, e o que eles veem lá atrás, de longe, avistando lá de longe, é o exército de Faraó em direção a eles. E eles conheciam muito bem, louvado seja Deus, eles conheciam muito bem a fúria de Faraó, eles conheciam muito bem a fúria do exército de Faraó, eles sabiam exatamente quem é que estava vindo contra eles. Aleluias, glória a Jesus. Quando Deus então agora permitiu que esse povo viesse começar a peregrinar, a palavra de Deus nos relata dizendo que o próprio Deus vai endurecer o coração de Faraó, para Faraó ir atrás desse povo. Eu vejo Deus descendo ali no Egito, endurecendo o coração de Faraó, e com outras palavras dizendo: você já deixou o povo partir, o povo já começou a peregrinar, mas nós temos um acerto, e eu tenho algo para acertar contigo. Eu vejo Deus endurecendo o coração de Faraó, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e dizendo, aleluia, com ele mesmo: eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu tenho algo para acertar com ele. Ele escravizou o meu povo durante 400 anos, ele colocou trabalhos pesados durante o meu povo, durante 400 anos, ele usou o meu povo para o benefício deles durante 400 anos, então eu tenho algo para acertar com ele. E Deus então vai endurecer o coração de Faraó, para que Faraó venha então ir em direção ao povo de Deus, ao povo israelita, porque Deus tinha algo para acertar com Faraó e todo o seu exército. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus. Eu já quero começar a aplicar essa palavra ao seu coração aqui nessa manhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja de Jesus Cristo de Nazaré, antes de nós continuar caminhando nessa palavra, há um texto que me chama muito a atenção, aleluias, glória a Jesus. Quando esse povo já vai estar lá do outro lado, aleluias, glória a Jesus, os amalequitas, eles vão intentar contra o povo de Deus, e vão, aleluia, pegar o povo de Deus pelas costas. Isso quando eles estão saindo do Egito, quando eles estão começando a atravessar, os amalequitas vão intentar contra esse povo. E deixa eu te dizer uma coisa: quando os amalequitas intentou contra o povo de Deus, naquele exato momento, Deus desceu um decreto dizendo: eu vou exterminar os amalequitas, eu vou acabar com eles, porque eles vieram contra o meu povo, contra o meu povo estava peregrinando em direção à terra prometida. E quando nós olhamos lá na frente da história, quando Saul está reinando, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus então agora vai cobrar dos amalequitas aquilo que eles tinham feito contra o povo de Deus, quando o povo de Deus estava saindo do Egito. Agora imagina você, quantos anos já tinham se passado. Já era o momento que Saul estava reinando, quando o profeta, aleluia, vai chegar, aleluia, Samuel, o profeta Samuel, vai chegar para ali, louvado seja Deus, Saul, e vai dizer: Saul, pega os seus homens, aleluia, e desce até os amalequitas, chega lá e destrói tudo, homens, mulheres e crianças, e todos os seus animais, porque chegou a hora de eu me vingar dos amalequitas, porque os amalequitas intentaram contra o meu povo sair do Egito. Nós conhecemos essa história. Quando Saul foi contra os amalequitas, Saul não obedeceu exatamente como Samuel havia falado, e naquele exato momento Deus rejeita o reinado de Saul. Por que eu estou trazendo isso para essa mensagem? Por que eu estou falando isso nessa manhã?
Eu estou falando isso, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou te trazendo à memória tudo isso, louvado seja Deus, para te dizer uma só coisa, aleluia, glória a Jesus. Pode passar o tempo que for, pode passar os anos que for, pode passar as horas que for, se o inimigo se levantar contra a sua vida, Deus há de se levantar contra ele. Se o Satanás se tentar contra a sua vida, Deus irá se levantar em seu favor contra os seus inimigos. Nada ficará impune, nada me fatigará impune, porque o nosso Deus é o Deus que não dorme, é o Deus que não esconde. Deus vai endurecer o coração de Faraó e vai dizer: Faraó, vai atrás deles, eu tenho algo para acertar contigo. Deus estava armando uma emboscada contra Faraó, aleluia. Só que o povo está olhando, e na frente o mar vermelho, atrás o exército de Faraó. E sabe o que está escrito nos primeiros versículos que nós meditamos? A palavra do Senhor vai dizendo: aproximou-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto. O que você fez conosco, trazendo-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Os homens vão ficar aterrorizados quando eles vão contemplar o exército de Faraó indo na direção deles. Eles começaram a pensar: nós saímos do Egito para ficar aqui no deserto, nós conhecemos a fúria de Faraó, nós sabemos como ele é. Quando ele chegar, ele vai ficar furioso conosco, porque nós saímos do Egito, era nós que prestávamos serviços pesados para eles, eles nos faziam de escravo, e agora nós não estamos mais lá. Eles vão nos matar, eles vão nos liquidar, ele vai acabar com todos nós. Eles estavam pensando dessa forma, estavam aterrorizados, mas eles não sabiam que o próprio Deus estava armando uma emboscada contra Faraó. Eles não sabiam que era obra de Deus, eles não sabiam que era o próprio Deus que estava atraindo o Faraó para uma emboscada. Glorifique, exalte o nome santo do Senhor. Exalta e glorifica Deus, igreja. Exalta e glorifica o nome santo do Senhor, aleluia. O inimigo se levanta contra a nossa vida, mas chega um momento que Deus, nosso Deus, diz basta. O inimigo se levanta contra nós, mas chega um momento que o próprio Deus começa a armar uma emboscada contra ele. Deus permite algumas coisas na nossa vida e nós começamos a clamar, aterrorizado, com medo, assustado. Nós dobramos os nossos joelhos para falar com o nosso Deus. Aí ele começa a falar nos nossos ouvidos: eu mesmo chamei você para a oração. Por quê? Porque está chegando a hora de eu dar um basta dessa perseguição maligna. Chegou a hora de eu me levantar contra os seus inimigos. O próprio Deus faz tudo isso. Quando eu meditava nessa palavra para trazer nessa manhã, aleluia, uma só coisa Deus disse ao meu coração, aleluia. Louvado seja Deus. Vocês chegaram até aqui, todos nós chegamos até aqui. Já estamos finalizando o ano de 2025 para entrar no ano de 2026. E o que Deus falava comigo para entregar, aleluia, para essa igreja nessa manhã, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, está escrito a partir do versículo 13, que nós meditamos, louvado seja Deus. Quem sabe durante esse ano de 2025, aleluia, foi se aproximando os dias, chegando os dias de hoje, e quem sabe você percebia os seus inimigos se aproximando com fúria. Quem sabe você percebia os inimigos de nossa vida armando ciladas contra você. Aí você está aqui, mas ainda está com medo. Você está aqui, mas ainda está temeroso. Você está aqui, mas o coração ainda está apertado. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para a sua vida. Eu tenho uma palavra
um ano de peleja. Talvez para alguns aqui nessa manhã, você lutou e parece que você não saiu do lugar. Talvez para alguns aqui nessa manhã, aleluia, glória a Jesus, tantas coisas você projetou, você foi de um lado, você foi do outro, e parece que nada aconteceu. Quem sabe para alguns aqui nessa manhã, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, você está aqui pela misericórdia de Deus. Você chegou até aqui pela misericórdia de Deus. Mas quem sabe, as suas forças já são poucas. Você está aqui, aleluia, pela misericórdia. Você está aqui porque você não é daqueles de desanimar, não é daqueles que olham para trás. Você está aqui por causa disso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Avista de longe os seus inimigos, olha para eles de longe agora, porque o Senhor quer falar contigo nessa manhã. Avista eles, olha para eles, mas começa a olhar com um olhar diferente. Aleluia, glorifica a Deus, exalta o nome santo do Senhor. Irmãos, quando eu estava ali no país de Angola, nesses dias que nós estávamos lá, teve um momento ali, louvado seja Deus, salvo engano, em um culto de jovens, isso, um evento dos jovens, no domingo que nós chegamos lá, e um daqueles pregadores, foram 2 dias, um daqueles pregadores falou algo em uma palavra, em uma pregação que ele estava transmitindo, que eu acredito que Deus falou comigo naquela hora. Ele estava pregando dentro do livro de Atos, e ele falou algo que parece que não tinha chamado a minha atenção ainda lendo o livro de Atos. Ele disse assim: olha, Atos significa ação, as ações dos apóstolos. E aí ele começou a falar algo dizendo: louvado seja Deus, não é hora mais de nós ficarmos esperando, não é hora mais de nós ficarmos aqui de plateia, é hora de ação, é hora de começar a colocar em prática, é hora de começar a praticar, é hora de ação. E naquela hora Deus falava comigo, e o que Deus falou comigo naquela hora era: louvado seja Deus, o ano de 2025 foi um ano de peleja, foi um ano de batalha, foi um ano de nós caminharmos para um lado e para o outro, buscando soluções para os problemas, para um lado e para o outro, buscando Deus, a providência de Deus para a gente executar as coisas. Aí Deus falava comigo que o ano de 2026 será um ano de ação, será um ano que as coisas vão acontecer. Aleluia. Talvez algumas pessoas pegaram essa palavra, talvez algumas pessoas começaram a entender essa palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque o ano de 2026, talvez para alguns que estão aqui nessa manhã, será o ano do acontecimento, será o ano daquilo que você projetou nesse ano de 2025, será o ano que vai acontecer, será o ano que Deus vai tornar em forma aquilo que você projetou, aquilo que você batalhou durante esse ano de 2025. O ano de 2026 será o ano de ação, será o ano que Deus tornará em forma aquilo que você projetou, que você batalhou durante o ano de 2025. Se você tem certeza que essa palavra é uma palavra profética, reage, faz alguma coisa, dá palmas, dá glória, faz alguma coisa. Se você acredita em uma palavra profética, não fica de boca fechada não, vai recebendo a palavra e dizendo: eu tomo posse, vai recebendo a palavra e dizendo: eu creio, vai tomando posse da palavra e dizendo: eu acredito. Aleluia. É ano, quem sabe, de ação na vida de muitas pessoas, é ano de Deus fazer acontecer, é ano de, quem sabe, você colher aquilo que você plantou, é ano
chorando, quem sabe, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, daquilo que estava parado, daquilo que estava travado, Deus começar a destravar. Quem sabe o ano de 2026 foram anos de lágrimas, foram anos que você derramou lágrimas na presença de Deus. Ei, aleluia, glória a Jesus. Se alegra, porque o nosso Deus recolhe lágrimas também. Se alegra, porque o nosso Deus também te vê quando você chora, quando você derrama as suas lágrimas perante o Senhor. Quem sabe o ano de 2025 foi o ano que você chorou, que você pediu, que você falou e disse: Deus, quando chegar o final desse ano, eu já quero testemunhar, Deus. Eu já quero estar, quem sabe, louvado seja Deus, casado. Quem sabe você projetou coisas parecidas. Quem sabe você projetou ter tantas coisas. Toma posse de maravilhas que só Deus pode fazer na sua vida. Ou quem sabe somente você pediu para que somente Deus pudesse agir em alguma coisa que parece que não vai, parece que não anda. O versículo 13 que nós meditamos vai dizer assim, presta bem atenção. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Não é depois, não é amanhã, é hoje. Estejam atentos, não desanimem, fiquem firmes. O exército de Faraó está vindo, mas o nosso Deus é maior. O exército de Faraó se levantou, mas foi o nosso Deus que nos tirou de lá. O exército de Faraó é furioso, aleluia, glória a Jesus. Mas quando o nosso Deus tira contra os nossos inimigos, Ele é fogo consumidor, Ele consome com todos os nossos inimigos. Sejam atentos, não desanimem, veja o grande livramento que o Senhor nos dará hoje, que o Senhor nos dará agora, que o Senhor nos dará nessa manhã, aleluia. Glorifica a Deus, igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou entregar uma revelação que Deus está me entregando em visão aqui agora, porque o Espírito de Deus manda dizer, aleluia. Eu vejo, meus irmãos, pessoas que estavam acorrentadas em correntes malignas, e essas correntes sendo destruídas pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E Deus falando comigo: chegou a hora dessas pessoas avançar. Chegou a hora dessas pessoas avançar e avançar e avançar e avançar. Chegou a hora dessas pessoas contemplar e viver as minhas maravilhas. O povo ficou 400 anos escravizado. O povo ficou 400 anos cativo, mas quando chegou a hora, o nosso Deus quebrou os grilhões, arrebentou as correntes, quebrou os cadeados e tirou o povo dele da mão de Faraó, aleluia. E Deus não tirou aquele povo para morrer no deserto. Deus tirou aquele povo para tomar posse da promessa. E é isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Aleluia. Parai e veio o grande livramento do Senhor. Parai e veio o grande livramento que o Senhor tem para as vossas vidas nessa manhã. A palavra do Senhor nos relata dizendo assim: louvado seja Deus, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês, porque vocês nunca mais verão os egípcios que estão vindo contra vocês, porque o Senhor lutará por vocês. O Senhor irá adiante de vocês. O Senhor lutará por vocês. Não serão vocês que irão lutar, não serão vocês que irão guerrear. É o próprio Deus que lutará e guerreará
nossas vidas. Tem coisas que a gente quer lutar com as nossas próprias forças. Tem coisas que nós vamos lutando com as nossas próprias forças. Tem coisas que Deus nos deixa ir. Que Deus nos deixa ir lutando. Mexendo daqui, mexendo de lá. Mas chega uma hora que Deus disse: não, a partir de agora esse negócio é comigo. A partir de agora não é com as suas forças. A partir de agora não são com os seus braços. A partir de agora sou eu que vou lutar por você. Glorifico o nome santo do Senhor, meu Pai. Olha ele ganhando as nossas terras, olha ele dizendo: sou eu, Deus, que estou me colocando de pé em seu favor. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro de Deus, aleluia. Tantas coisas estão acontecendo agora, meus irmãos, nessa palavra que está sendo ministrada. Tantas coisas estão sendo liberadas agora. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo pessoas aqui, meus irmãos, com o projeto de construção da sua própria casa. Eu vejo pessoas aqui nesse lugar com o projeto de uma planta e dizendo: o ano de 2026 eu vou tomar posse da minha casa própria. Eu vejo pessoas aqui nessa manhã dizendo: o ano de 2026 eu vou dirigir o meu carro próprio. O ano de 2026 eu vou ter o meu negócio próprio. O ano de 2026 eu vou viver o meu casamento. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava a Deus. Se eu fosse você, eu rendia graças a Deus. Chegou a hora de você começar a colher. Chegou a hora de você começar a ter tomar posse. Chegou a hora, por quê? Porque os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais verei para sempre. Nunca mais vereis para sempre o exército de Faraó contra as vossas vidas. Olhar para trás e você dizer: quantas pelejas travadas, quanta luta, quanta guerra. Olhar para trás e refletir cada dia que você andou para um lado, andou para o outro, pelejando com suas próprias forças. Olhar para trás e agora começar a olhar para frente e dizer: Deus, parece que eu estou vivendo dias novos. Olhar para trás e dizer: Deus, valeu a pena. Cada exaustão, cada cansaço, cada suor, valeu a pena. Olhar para trás e dizer: os meus inimigos ficaram para trás, Deus. Ah, meu Deus, as coisas que haviam contra a minha vida já não vem mais. Os cadeados foram quebrados, as correntes foram destruídas. Ah, o nome do Senhor foi glorificado. E parece que eu estou vivendo dias novos. As coisas estão acontecendo, coisas que não aconteciam estão acontecendo. As portas estão se abrindo. As portas estão se abrindo. Você olhar para trás e olhar para frente e contemplar as portas se abrindo, o céu se abrindo e a vitória de Deus descendo sobre a sua vida. Olhar para trás cada dia de exaustão. Olhar para trás, aleluia, cada peleja travada, cada batalha travada, e começar a olhar para frente, aleluia, e contemplar as vitórias de Deus na sua vida. Irmãos, quando Deus começa a agir em nosso favor, é maravilhoso demais. Nós agradecemos até pelas lutas, nós agradecemos até pelas batalhas travadas. Sabe por quê? Porque o que Deus faz é maior do que qualquer coisa.
A vitória de Deus na nossa vida é maior do que qualquer coisa. A vitória, a batalha que você está travando até hoje, não é nada perto daquilo que Deus tem preparado para você. Você não entendeu? A batalha que você está travando até hoje não é nada perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Aqueles homens não imaginavam, aleluia, que a partir daquela hora eles iriam contemplar com os próprios olhos um vento oriental soprando de lá para cá, e o mar se abrindo, e eles começaram a atravessar o mar em seco. Eles não imaginavam nada disso. Quem sabe eles pensavam, se Deus fizer alguma coisa, quem sabe eles começam a morrer, se gladiar entre eles mesmos, esses carros começam a quebrar, alguma coisa Deus pode fazer. Mas ele não imaginava que o mar iria se abrir e eles iriam atravessar em seco. Eia, a vitória de Deus é maior. O que Deus faz é surpreendente. A vitória de Deus é maior. Enquanto o Faraó está vindo atrás deles, a providência de Deus está vindo de lá para cá. Porque a palavra de Deus vai dizer que o mar abriu de lá para cá. Um vento soprou do Oriente, não foi daqui para lá, foi de lá para cá. Porque enquanto o Faraó estava vindo atrás, Deus já estava lá na frente, providenciando e trazendo a sua vitória. Já estava soprando lá do lado de lá, lá na nossa frente, soprando a nossa vitória e dizendo: eu vou fazer algo surpreendente, algo que vocês ainda não contemplaram com seus olhos, algo que vocês ainda não viram. Eu vou começar a abrir o mar vermelho, vou fazer um muro de água de cá, e vocês vão começar a atravessar o mar vermelho em seco. Eu vou fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Atrás o exército de Faraó e na frente a mão poderosa de Deus agindo. Eita glória. Olha a vitória de Deus caminhando na sua direção. Eita glória. Ele já soprou do vento, aleluia, glória a Jesus. Ele já soprou de lá para cá, aleluia. A vitória de Deus está indo na sua direção. Tem pessoas que já estão no mundo espiritual segurando a chave do seu carro. Tem pessoas que já estão segurando a chave da sua casa própria. Tem pessoas que já estão no mundo espiritual tomando posse dessa aliança. Ela já está entrando no seu dedo, e Deus confirmando a vitória nessa manhã e dizendo: enquanto o inimigo se levantava, eu estava preparando a sua vitória, preparando a sua bênção. Pode glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 19 vai dizer: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. Quem é que estava vindo atrás? O exército de Faraó. Quem é que estava na frente do povo israelita? O anjo do Senhor. Mas quando o projeto de Deus começou a ser executado, o anjo do Senhor que estava na frente do exército de Israel passou para trás do povo de Israel. Vai prestando atenção, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz
para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Aleluia! A nuvem que seguia o povo de Deus colocou-se entre os israelitas e entre os egípcios, entre os faraós. E a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que para uns eles trouxe luz e para os outros eles trouxe treva, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. Então a luz de Deus começou a iluminar o caminho daquele povo, e para os egípcios trouxe treva, e eles não conseguiam enxergar mais o povo israelita, eles não sabiam mais para onde caminhar, eles já não conseguiam enxergar o povo de Deus. Deus começou, aleluia, glória a Jesus, a colocar uma nuvem de trevas em direção àqueles homens que estavam perseguindo o povo de Deus. Sabe o que Deus está falando com você aqui nessa manhã? Ele está confundindo os seus inimigos, ele está cegando os seus inimigos, eles não vão mais conseguir te enxergar, eles vão procurar para um lado e para o outro, mas não vai te ver. Por quê? Porque você está coberto debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eles vão te procurar, mas não vai mais encontrar vocês. Aleluia! A glória de Deus estará sobre a sua vida. Você estará coberto debaixo do Onipotente. Você estará debaixo das asas do Onipotente. Eles irão te procurar, mas não irão mais te avistar. Por quê? Porque a boa mão de Deus estará sobre nós, estará sobre você, estará sobre você, estará sobre nós, estará sobre nós. Se até hoje, aleluia, se até hoje eles estavam lá, sabiam o seu endereço, sabiam a sua casa, sabiam onde é que ficava o seu quarto, se até hoje ele te encontrava, ele te achava e te perturbava em suas noites de sono, se até hoje, quando você saía por essas ruas, ele atravessava o seu caminho, lançava ciladas contra você, se até hoje ele te perseguia no trabalho, ele te perseguia por todos os lugares, fica sabendo que a partir de agora eles não vão mais te enxergar, eles não vão mais saber onde é que você está. Fique sabendo que o livramento de Deus chegou, fique sabendo que a mão de Deus está te conduzindo, fique sabendo que o livramento de Deus chegou para a sua vida. Satanás não vai mais conseguir te enxergar, Satanás não vai mais saber aonde você se encontra. Por quê? Porque o livramento de Deus chegou, o livramento de Deus chegou. E a igreja da glória, e a igreja da aleluia, e a igreja da glória, e a igreja da aleluia, e a igreja da glória, e a igreja da aleluia. Você terá perturbado em suas noites de sono, esse Satanás não vai mais te encontrar lá. Aleluia! Quando ele se aproximar da sua cama, quando ele se aproximar do seu quarto, quando ele tentar entrar dentro da sua casa, a mão poderosa de Deus estará sobre a sua vida. Ele vai te procurar e não vai mais te encontrar. Ah, igreja de Jesus Cristo, eu estou vendo pessoas aqui nesse lugar, louvado seja Deus, que o Espírito de Deus está me dizendo: o inimigo armou cilada de acidente de carro, Satanás já estava te perseguindo há muitos dias, Satanás já estava andando lado a lado há muitos dias, quando você andava por essas ruas, mas fique sabendo que Deus está confundindo esses demônios, que Deus está confundindo essas legiões de Satanás, e o livramento de Deus chegou. Não vai haver acidente, não vai haver morte. Por quê? Porque tem muitas coisas para você viver da parte de Deus nos anos subsequentes. Então dá glória, então dá aleluia, então glorifica Deus. Quebrou a baixoura de la. Glorifica o nome de Jesus. Exalta.
livramento de Deus chegou. O livramento de Deus chegou. E você irá cantar. Oh, aleluia! Eita, glória, igreja! O inimigo estava lançando seta. O inimigo estava lançando seta. Mas o arco foi quebrado. A lança Deus cortou. E o livramento de Deus chegou. Aleluia. 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 O mar se abriu. O povo começou a caminhar. Oh, glória. O povo começou a atravessar. E quando o povo está atravessando, quando o povo já está chegando do outro lado, lá vai Faraó. Ei, a bênção não era para eles. Eles começaram a achar que a bênção era para eles também. Começou a entrar dentro do mar, achando que Deus tinha abrido o mar para eles. Mas Deus não abriu o mar para eles. Aleluia. Deus estava conduzindo eles, atraindo eles para uma emboscada. A bênção do Senhor não são para eles, não. A bênção do Senhor é para você. A bênção do Senhor é para a sua casa. A bênção do Senhor é para o povo deles. Toma posse da bênção do Senhor. Toma posse da bênção do Senhor. Aquilo que estava tão difícil vai se tornar tão fácil. Aquilo que parecia tão difícil vai se tornar tão fácil. O mar na frente, daqui a pouco eles começam a entrar no mar e caminhar. Aquilo que estava tão difícil vai se tornar tão fácil. Deus está dizendo: por que clamas a mim? Diga ao povo que mais. Quando Deus está dizendo por que clamas a mim, Deus estava dizendo assim: já tem uma palavra liberada para a vida de vocês. Já tem uma promessa para a vida de vocês. Por que clamas a mim? Marche. Sigam adiante. Vocês ainda não chegaram do outro lado. Por que clamas a mim? Por que ficar desesperado? Ei, no momento e na hora certa a porta abre. No momento e na hora certa o mar abre. No momento e na hora certa a vitória vem. Apenas marche. Apenas persevera. Não desanime. Ou você acha que nos faz permanecer aqui nesse país? O que me faz permanecer juntamente com a minha esposa aqui nesse país? Nós estamos aqui pela fé. Há uma palavra liberada. E nós vamos continuar marchando em direção à vitória. O que nos faz continuar marchando? O que nos faz continuar perseverando? Porque tem uma palavra de Deus liberada para a sua vida. Porque tem uma promessa de Deus sobre você. E é por isso que você não desanima. É por isso que você não para. É por isso que você não olha para trás. Porque você sabe quem foi que te prometeu. Aleluia. Você sabe quem foi que te vocacionou. Aleluia. Você sabe que uma promessa de Deus liberada para a sua vida. Ele prometeu dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então por que olhas para trás? Mas a palavra do Senhor nos relata dizendo que quando o povo está do outro lado, o exército de Faraó está dentro do mar, Deus começa a esparatinar as rodas daqueles carros. Os carros começam, aleluia, glória a Deus, tropeçar naquelas pedras com aqueles carros. E por que isso não aconteceu com o povo de Deus? Porque o povo de Deus atravessou tranquilamente. Porque a bênção era para o povo de Deus, não era para eles. Os carros começaram a perder as suas rodas.
Sabe o que eles disseram? Eles disseram assim, ó, o Deus de Israel, aleluia, o Deus daquele povo está vindo contra nós, o Deus daquele povo está pelejando contra nós. Eles não tiveram dúvida nenhuma, sabe por quê? Porque quando foi para Deus tirar o povo dele dentro de Faraó, Deus desceu com 10 pragas, e na 10ª praga Israel, o Faraó vai dizer, sai depressa daqui, antes que todos nós morremos. Eles tinham a certeza que um Deus poderoso tirou o povo das mãos deles, e quando eles estão dentro do Mar Vermelho, eles vão dizer a mesma coisa, o Deus daquele povo se pelejou contra nós, e nós não podemos contra eles. Agora, imagina vocês, quando o último daqueles homens de Israel pisou do outro lado, a palavra de Deus vai dizer que as águas começaram a se mover novamente. Imagina o desespero daqueles homens dentro daquele mar, dentro daquele lugar. As águas começam a se mover de novo, aleluia. As águas começam a se fechar de novo, aleluia. Até que não ficou um só daquele exército maligno que vinha contra o povo de Deus. Ei, não vai ficar um só para contar a história, nenhum sequer. Deus está esbaratinando todos aqui agora, todos. Seja nos órgãos públicos, seja onde for, seja em qualquer lugar, se estava lutando contra os seus projetos, contra os seus negócios, contra a sua vida, contra a sua casa, Deus está esbaratinando os seus inimigos agora. Deus está destruindo os seus inimigos agora, pelo poder da palavra que está sendo pregada, pela palavra que está sendo liberada. Toma posse e glorifica a Deus, dizendo a vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Enquanto a igreja não repetir comigo, eu não vou parar. Enquanto a igreja não falar comigo, eu não vou parar. A vitória é do povo de Deus, é do povo de Deus, é do povo, é do povo, é do povo, é do povo de Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enxuga suas lágrimas de choro, porque o tempo de cantar chegou, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, porque a vitória de Deus chegou. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela... O choro tem data de validade, mas a alegria ela é eterna. Enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, marche, continue marchando. Você não imagina o tamanho de livramento de Deus para a sua vida liberada nessa palavra. Você não imagina o tamanho do livramento de Deus liberado para a sua vida nessa palavra. Há um livramento tão grande de Deus para você hoje. Deus manda dizer para você aqui agora, não é amanhã, é hoje. O livramento de Deus chegou para a sua vida, porque senão os seus pés não arredariam desse país. Satanás estava intentando contra a sua vida, Satanás estava intentando contra a sua casa, mas o livramento de Deus chegou para a sua vida, homem. O livramento de Deus chegou dentro da sua casa, homem. Os seus pés irão pisar aonde está determinado, e Satanás não vai poder impedir, Satanás não vai poder atrapalhar. O livramento de Deus chegou.
Louva, igreja. Adora.